Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Vou tentar contactar o Dr. Rafael Lara. Vamos ver se dá certo hoje. Tá certo? Vamos falar sobre direito trabalhista hoje. E com essa pandemia, os direitos dos empregados, dos trabalhadores. Nós estamos já com quase 2 semanas de pandemia aqui na cidade de Goiânia. Na verdade, são mais de 2 semanas. E há muita dúvida. Doutor Rafael, tudo bem? Olá, tudo bom, doutor Andrei? Tudo jóia. Vereador, uma satisfação estar aqui falando com você, viu? Satisfação é minha. Obrigado pela possibilidade da gente falar um pouco sobre direito do trabalho nesse momento, os direitos dos trabalhadores. O senhor que é conselheiro federal, mestre, extremamente qualificado, advogado de renome na nossa cidade, em nosso estado. Obrigado mesmo pela oportunidade, tá certo? Doutor Rafael, vamos direto, porque são várias perguntas. Eu abri a caixa de perguntas no Instagram e foram várias as participações. Já são 2 semanas e meia de isolamento social na cidade de Goiânia. Quase 2 semanas de interrupção total das atividades não essenciais. Muitos empregadores, nesse momento, já começam, num linguajar coloquial bem aberto, assim, pôr o bico para fora, não estão dando conta mais de manter a estrutura. Nesse momento, qual que é o direito do trabalhador? Há alguma garantia a ele de que ele vai permanecer no emprego? Ele pode ou não ser mandado embora? Se for, diante dessas novidades jurídicas, ele tem direito ao acerto? Isso é parcelado à vista? Como que ficam essas questões iniciais? Boa tarde. Obrigado. Vou novamente agradecer o convite, falar que é uma satisfação estar aqui falando com um vereador, um representante nosso no Legislativo goianiense, advogado também, um Nas horas colega vagas. aí, um colega da advocacia, né? Nunca deixa de ser advogado, está a serviço do mundo público, mas nunca deixa de ser advogado. É um prazer estar aqui com vocês para tentar esclarecer aí essas dúvidas. Para a população, eu acho que o nosso papel nesse momento é tentar informar para o maior número de pessoas possível, né? E essa primeira pergunta é a pergunta que está mexendo muito. E olha que interessante. A hora que a gente estava entrando aqui, e já era até 5 horas já, e a gente com um probleminha de conexão, chegou aqui uma informação de que as escolas, que saiu um decreto agora, uma portaria, não sei, da Secretaria da Educação, acabando de prorrogar o recesso escolar até 30 de abril. Então, olha só Tanto do o que... privado quanto do público? Por enquanto é da Secretaria de Educação. Eu confesso que como a gente estava entrando aqui, eu não tive oportunidade de pegar os detalhes, mas olha só, resolução número 5 de 2020 resolve alterar a resolução número 2, falando do regime especial de aulas não oferecidas pela instituição de educação básica superior que compõe o sistema educativo de Goiás, e possibilitando que o regime de aulas não presenciais ou presenciais por meio de tecnologia será estabelecido até 30 de abril, podendo ser prorrogado. Então, é uma informação nova, eu nem tive tempo aqui de colocar, mas é só para contextualizar a excelente introdução que o senhor fez aqui para a gente, desse momento que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma expectativa de que está tudo funcionando, expectativa de voltar a trabalhar até o dia 4, o pessoal já falando que somente estabelecimentos que não fazem aglomeração, que eventualmente vai começar a voltar aos poucos. Enfim, a grande verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer, e aí os empregados ficam assustados, Sim, porque muito. não sabem se vão continuar com seu emprego. Os empregadores ficam igualmente assustados, porque não sabem como é que vai pagar suas contas, pagar a dívida, pagar seus... Além dos trabalhadores que eles têm que pagar, tantas outras despesas, aluguel, condomínio, despesas para o funcionamento, o estoque que está guardado, enfim, é uma cadeia de efeitos. E aí, entrando na pergunta que você fez, o trabalhador, ele tem a garantia de emprego dele? E a resposta que eu tenho para vocês é que não. O trabalhador não tem garantia de emprego dele. A gente não tem, de uma forma assim, genérica, de uma forma geral,
uma regra que vale para todo mundo, nenhuma garantia de que o trabalhador ele tem que continuar no emprego. Qualquer empregador, em regra geral, pode rescindir os seus contratos de trabalho caso queira. Discute-se até, vereador, se ele pode rescindir isso em razão do caso fortuito e força maior. Que significa o quê? Exatamente. Pagar só a metade das verbas rescisórias, indenizatórias aí para o trabalhador. Então, a situação ela é bem complexa, a situação. Não há uma garantia, uma proteção a esse emprego. Algumas decisões judiciais por ações coletivas de sindicato, de forma isolada, vem tentando combater aí uma eventual dispensa coletiva e etc. Mas a verdade é que pela legislação não há. Agora, existem outras formas de flexibilização do direito e concessão de empréstimos que o poder público anunciou para tentar estabilizar esse momento. Por exemplo, saiu uma linha de crédito do governo federal liberando a possibilidade de os empregadores contraírem um empréstimo de até 2 salários mínimos por trabalhador, em que esse empréstimo não viria para a empresa, ele cairia direto na conta do trabalhador, ou seja, um empréstimo específico para pagar a folha. É interessante, porque se o empregador contrair esse empréstimo, a regra diz que o empregado não pode ser demitido nesses 2 meses, que é justamente os 2 meses que está todo mundo aí com medo de ser mandado embora, com alto índice de desemprego que pode surgir. Então, são medidas de políticas públicas que têm que ser feitas, na verdade, para evitar essas rescisões. E, fora isso, no meu entender, não só pode rescindir o contrato de trabalho, como ainda é possível fazer essa rescisão do contrato de trabalho em razão da calamidade pública, caso fortuito, força maior, pagando parcela indenizatória aí pela metade, o que significa o trabalhador ficar ainda mais preocupado do que ele já está. Exatamente. E o empregador com um problema, caindo agora na segunda pergunta que você fez, que é o direito ao acerto, né? Se ele tem direito a receber esse acerto à vista, se pode parcelar, como é que funciona isso? E, regra geral também, acerto não é parcelado, que é o pagamento da rescisão do contrato de trabalho, não se parcela a rescisão do contrato de trabalho. Então, se o empregador decidir rescindir o contrato do empregado, do trabalhador, ele tem que receber tudo 10 dias depois da rescisão do contrato dele. E não tem conversa de parcelar. Se parcelar ou se atrasar, aí o empregado tem direito a receber uma multa. Que multa é essa? A multa é equivalente a um salário dele, uma remuneração que ele tinha. É esse o valor da multa. O governo federal também editou a medida provisória 927, no dia 22 de março. Ela traz muitas novidades jurídicas, principalmente na relação empregador e empregado. Traz a figura do teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, possibilidade de você aproveitar feriados em razão desse período da pandemia, na verdade, antecipar feriados, banco de horas e outros. Algumas dessas possibilidades já são pactuadas entre empresas e empregados, mas de forma bem localizada. Agora se abriu uma possibilidade geral. E nós estamos vendo surgir, pela necessidade, o teletrabalho de forma muito acentuada. Eu queria que você esclarecesse o que é o teletrabalho, e aí uma pergunta que eu recebi de trabalhadores. Eu nunca fui preparado para isso. Eu não tenho equipamento em casa. O que eu tenho, no máximo, é um celular que, de vez em quando, a internet ajuda. Como que eu vou trabalhar? E em casa... Doutor Rafael, voltou? Voltou. Cortou um pedacinho final aí, quando você estava perguntando, como que eu vou trabalhar? Isso. Então, como que seria esse trabalho, essa atividade por essas pessoas que não foram preparadas? A empresa precisa gerar a possibilidade e as condições desse teletrabalho? Isso é por conta do empregado? Como que fica essa relação? Bem, eu vou começar da regra geral do teletrabalho para a gente vir para o pontual, né? Porque eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor o teletrabalho. Claro. Teletrabalho é aquela atividade que a pessoa está fazendo, pode ser em casa, no home office, ou, na verdade, pode ser em qualquer lugar. As pessoas sempre pensam que teletrabalho é home office
mas não necessariamente. O teletrabalho pode ser a pessoa ir todos os dias para um local que está alugado, um posto de trabalho no escritório compartilhado, e aí ele trabalha para uma outra empresa que fica numa outra cidade. Isso tudo também é teletrabalho. E qual que é a regra geral do teletrabalho? A lei do teletrabalho, que ela veio aí pós-reforma trabalhista, ela é uma legislação curiosa que ela fala que as despesas relativas ao teletrabalho vão ser pactuadas contratualmente. Significa o quê? Que, em tese, empregado e empregador, eles podem deliberar ali entre si, entrar em acordo sobre o que eles vão pagar, o que eles não vão pagar. Só que à medida que a gente vai entendendo um pouquinho melhor, se aprofundando, pensando um pouco nessas disposições, a gente começa a trazer isso um pouco mais para a realidade do direito do trabalho, e tem uma coisa que me parece que ela vem caminhando no consenso. Se o empregador ele vai exigir o teletrabalho, ele tem que dar meios para o trabalhador poder realizar aquele trabalho, né? Mas o que significa dar meios para ele realizar o trabalho? É proporcionar aquilo que falta ao trabalhador. E aí a gente entra, fora de uma regra geral, numa linha de bom senso também, bom senso jurídico, bom senso prático. Por exemplo, se o trabalhador ele tem um celular, e esse celular dele é o que ele precisa para fazer esse teletrabalho. O celular dele está bom, o celular dele funciona. Ele não precisa ganhar um celular novo do seu empregador para poder realizar esse trabalho. Agora, se o trabalhador não tem um celular, ou como você disse aí, um celular que não funciona direito, vive travando, não dá para... A memória está ruim, cheio de grupo de WhatsApp consumindo, né? Não dá para a gente andar nisso. O que acontece? O impedimento de exercer o trabalho com aquelas ferramentas, ele precisa sim de se promover um entendimento entre o trabalhador e o empregador na solução disso. O que tem acontecido lá na regra geral? O empregador, às vezes, e isso é muito interessante, porque até faz uma espécie de aluguel de um celular do empregado. O celular é do empregado, o empregador paga um valor para alugar aquele celular. O que é interessante porque entra para o trabalhador uma verba que não é salário, né? Que não tem incidência de férias, de 13º e etc. E a partir daí dá para fazer vários mecanismos muito inteligentes do ponto de vista de planejamento trabalhista tributário para as empresas. Você pode alugar celular, pode alugar computador, pode pagar internet. Isso tudo não é salário. Isso tudo tem outra natureza. Então, é muito interessante. Tá, mas isso é regra geral. Vamos chegar agora, pandemia. Vereador André, a partir de hoje, em casa, participa das sessões lá da sua casa, sessão virtual, etc. Né? O que acontece? Não houve tempo de preparo, não houve tempo de planejar, não houve tempo de adquirir, não houve tempo de treinar, não houve tempo de muita coisa. Só que o fato de não haver tempo não significa que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Quando esse trabalhador que estava trabalhando na empresa e ele passa a trabalhar em casa da noite para o dia, regra geral, na lei, a gente tinha 15 dias de adaptação para isso acontecer. Ele precisa se organizar, tá certo? Agora, na MP 927, a gente flexibilizou isso. Então, um trabalhador e o empregador amanhã o governo mandou fechar, amanhã você vai para casa trabalhar. E aí isso vai funcionar dessa forma. Aí o que a lei fala disso, desses equipamentos? Que a empresa e o empregado, eles vão ter 30 dias para fazer um contrato, um documento, um instrumento, regulamentando isso. Então tá, vamos para o caso concreto, tá? Vamos para o caso concreto. No que você disse mesmo aí, o exemplo. O empregado está na casa dele, ou o empregador está exigindo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Pô, mas meu celular não funciona, meu computador não está, e minha internet já acabou o pacote. O meu 3G já acabou, e o meu Wi-Fi em casa eu cortei, porque eu não estou tendo dinheiro para pagar aqui o Wi-Fi. A partir desse momento em que o empregado ele comunica formalmente ao empregador da falta de ferramentas suficientes para poder entregar o trabalho, entendo eu que esse trabalho não precisa ser entregue, a não ser que o empregador promova os meios necessários e adequados para que ele consiga entregar. Agora, não é um corpo mole, vou aproveitar e vou ganhar um celular novo por causa disso, ou vão me emprestar um celular, não é nada disso. É uma situação, como eu disse, de bom senso recíproco.
Dá para fazer ou não dá para fazer? Se não tem jeito de entregar, não tem jeito de cobrar. E para cobrar esse trabalho, precisa ter ferramentas necessárias para isso ser cumprido. Então, o empregado que tem esse problema de que o celular dele não está funcionando e não consegue de verdade entregar, ele tem que entrar em contato com o empregador e falar, ó, não tem jeito, eu não consigo entregar, aí você resolve o que eu faço, o que você quer que eu faça. Se eu fico em casa recebendo meu salário, se eu vou sair de férias, que é um assunto que a gente vai falar depois, se eu vou ser mandado embora, você resolve minha vida aí, mas com o celular que eu tenho não dá. Porque não dá para exigir que o empregado se endivide nesse momento, sem saber, inclusive, se ele vai ter emprego daqui a uns dias, parcelando um celular para poder atender um empregador nessa hora. Entendi. Muito boa a explicação. Doutor, já que nós estamos falando de teletrabalho, vários professores nos procuraram e nos indagaram. Professores universitários, professor de ensino médio, ensino fundamental. Como a pandemia chegou da noite para o dia e ninguém se preparou, muitos me indagaram, mais ou menos, regra geral, é o seguinte: André, eu fui contratado para dar aula presencial. Esse dar aula presencial, eu tenho uma parte do dia que eu vou lá e, por contrato, uma outra parte para preparar essa aula. Agora, eu estou sendo obrigado a trabalhar de duas formas. A primeira, ou em vídeo aula, como nós estamos aqui numa live, que eu faço ao vivo e converso com os alunos naquele período, ou eu estou sendo obrigado a gravar vídeos que estão disponibilizados pela escola ou pela universidade, ficam à disposição, a princípio, ad eterno. As dúvidas são: isso é correto? O empregador pode fazer essa exigência dessa mudança? Segundo, essas videoaulas que ficam gravadas ad eterno, elas pertencem a quem? Uma vez que, segundo esses professores, eles entendem que eles foram contratados para ministrar presencialmente e não para gravar a videoaula que pode ser usada e reusada inúmeras vezes. Como ficariam essas situações? Andrei, a pergunta é muito interessante, é relevante, é muito contextualizada e moderna. A gente tem que entender que a gente, antes de tudo, a gente não está falando, nesse momento, de um ensino à distância planejado, na maioria dos casos, e é no caso perfeito que você está falando. A gente está falando alguma coisa que as pessoas estão falando de emergency learning, que é aquele ensino emergencial, tá certo? Eu tenho, Andrei, como uma premissa pessoal minha, nesse momento, de que todo mundo que começa um questionamento pensando no umbigo dele, está começando errado, nesse momento de pandemia, tá? Com todo respeito a todos, mas a partir do momento que alguém se preocupa mais com ele do que com a coletividade nesse momento, a pessoa já está perdendo a razão da pergunta, ainda que o direito esteja ao lado dela. Entendo que moralmente a gente não está sendo aí, respondendo aí a nossa coletividade. Mas, enfim, esquecendo isso agora, indo para a questão jurídica específica desse assunto. O professor que foi contratado a dar aula presencial, ele pode ser obrigado a dar aula online? E aí vamos separar algumas coisas. Primeiro, ele pode se recusar a dar aula. Assim como a empresa pode se recusar a pagar as aulas que ele não deu. Vamos só lembrar disso. Não é verdade? Eu não vou dar aula, beleza, fica em casa, eu não vou te pagar, porque eu pago é hora-aula. Eu te oportunizei dar a aula online. Você não quis dar a aula online, eu não vou te pagar a aula. Então você vai para sua casa, fica lá, no mês que vem suas contas vencem, e você resolve sua vida de outra forma. Então, é só para lembrar que o direito vale para os dois lados. Mas vamos pensar aí no professor que ele realmente se dispôs a fazer a aula online, que é igual a gente está aqui, ou gravar um vídeo. E aí, quando grava o vídeo, aí sim, entra um direito do professor, que a gente não pode ignorar, que ele recebeu um valor de hora-aula para gravar uma aula presencial. E, de fato, quando a gente vai gravar uma aula online, normalmente a hora é mais cara, normalmente a gente sabe que o alcance é maior, mais longevo, e a gente acaba fazendo essa contextualização aí de tempo. O que seria o recomendável? Que as escolas e os professores fizessem um termo e um ajuste de em que período que essas aulas poderiam ser utilizadas pela escola. Isso é lícito. E o professor, mesmo que a escola não faça esse ajuste,
ele pode, entre aspas, notificar a escola de que eu estou gravando essa aula para ser utilizada exclusivamente no período de pandemia. E a divulgação dessa aula pela escola fora do período de pandemia está proibido, porque essa aula ela é do professor contratado para fazer essa aula naquele período. Agora, a aula vai para a internet, vai para o YouTube, aí a gente perde o domínio não é mais da escola e nem do professor, é um domínio público, né? Então, esse é o ideal. Fazer um ajuste contratual da escola com o professor de que isso vai ser utilizado tão somente naquele momento de pandemia, tá certo? E aí você resolve esse problema da remuneração dessa aula online, que é realmente uma questão emergencial e problemática que a gente está vivendo. Sem dúvida, ressaltar o bom senso, como a Isabela tem dito muitas vezes aqui, e segundo, é que precisa de valores que são intrínsecos a todos nós e que muitas vezes estavam escondidos, se externaliza nesse momento. Por exemplo, a solidariedade, não pensar de fato só na minha questão pessoal. Sabemos da importância de onde o calo aperta, vamos assim dizer, mas nós estamos num momento atípico que tem que pensar de fato na coletividade. E um esforço, uma flexibilização de cada um pouquinho a mais vai fazer com que a gente chegue a bom termo. O senhor falou sobre trabalho e nessa MP a gente traz também a possibilidade das férias, antecipação de férias, férias coletivas. Duas perguntas. As férias, quem antecipa as férias, ou melhor, quem teve férias agora, nós estamos no início do ano, muita gente tirou férias no final do ano, começo do ano, período aquisitivo completado, ou seja, não teria direito em tese de tirar férias agora. Essas pessoas que ainda não completaram um novo período aquisitivo têm direito a ter essas férias antecipadas de um período aquisitivo a ser complementado no futuro próximo? E como se operacionalizaria isso? Segundo, férias coletivas. Isso é um acordo ou isso é um direito do empregador conceder diante dos decretos de calamidade da impossibilidade de exercer a sua atividade? Perfeito. Você comentou que a Isabela estava falando aí, vou até deixar um abraço para a Isabela Lohane. Ela é diretora da Comissão da Advocacia Jovem da OAB, faz um belo trabalho aí pela Comissão da Advocacia Jovem. Um grande abraço, Isabela. Veja, mais uma vez eu vou começar da regra geral para chegar na pandemia. Férias é direito de quem? Férias é direito do empregado. Ponto. Regra geral. Só que o que significa isso? Significa que a cada 12 meses trabalhado, o empregado adquire o direito a ficar 30 dias de férias. Só que nesse direito do empregado, é direito do empregador dizer quando. Então, essa história, empregado não escolhe data de férias. Quem escolhe data de férias é o empregador, sempre. Então, assim, às vezes, eu quero tirar as férias nesse período que meu filho vai estar de férias na escola, ou nesse período que eu estou em viagem familiar. Isso é diálogo e bom senso e consenso, que é sempre bem-vindo. E o ideal é que todas as férias sejam marcadas assim. Mas havendo um conflito de interesse na necessidade do empregado e do empregador, a data das férias vai prevalecer sempre a decisão do empregador. Tá? Ok. Essa é a regra geral. E aí a gente entra de novo na pandemia, na excepcionalidade e na MP 927. O que o empregador tem que fazer para ele escolher essa data? Avisar das férias com 30 dias de antecedência. Essa é a regra. Avisou com 30 dias de antecedência, o empregado ele simplesmente acata, está de férias. Não tem aquela coisa que a gente já ouve falar por aí, que na sexta-feira o empregador fala para o empregado, segunda-feira você está de férias. Isso não existe. André, me dá um minuto, que parece que o sol da persiana está batendo bem aqui no meu olho. Deixa eu fechar isso aqui. Tranquilo, a gente aguarda, doutor, porque tá muito bom. Voltei. Porque, rapaz, acho que é o horário aqui, ficou bem no olho ali, você viu? Tava me dando uma... Resolvido agora. Desculpa aí, pessoal. Mas voltando aqui, o que a MP 927 fez? Ela diz, olha, esse negócio de avisar com 30 dias de antecedência às férias não é razoável. Por que não é razoável? Porque ninguém foi avisado com nada com 30 dias de antecedência. Teve lugar que a polícia chegou para fechar o estabelecimento no mesmo dia, em razão dos decretos federais, estaduais, municipais.
e assim por diante, tá certo? Então, a MP veio e flexibilizou essa comunicação de férias, falando, não precisa avisar com 30 dias, avisando com 48 horas é o suficiente. Só que a gente tem um outro problema, que é um problema que você levantou tão bem aí no seu questionamento. E aquele empregado que ainda não tem o direito às férias adquirido, que ele tem que trabalhar 12 meses para ter esse direito. Ou ele acabou de tirar férias, ou começou a trabalhar na empresa tem poucos dias, ou aquele empregado que tem 6, 8, 10 meses, não tá no período de férias. A MP possibilitou que o empregador antecipe as férias desses empregados. Ele pode ter 15 dias de empresa. Ele pode ter uma semana de empresa. Se o empregador tiver interesse, ele vai poder antecipar essas férias do empregado, as férias que ele só vai ter direito a tirar daqui a um ano, entende? E ele pode fazer isso agora. Então, passa a ser direito do empregador fazer essa antecipação. E aqui, André, eu quero aproveitar para deixar uma dica que eu reputo muito valiosa, que eu estou distribuindo essas dicas por aí. O que aconteceu? Algumas empresas chegaram no dia 18 de março e falaram, bem, amanhã eu não posso abrir, né? Porque o decreto aqui no estado de Goiás diz que dia 19 de março, muitos estabelecimentos, shopping ia fechar, comércio, Rua 44, e o restante da cidade toda, né? Então teve gente que parou dia 18, teve gente que parou dia 19, no mais tardar no dia 23 o pessoal parou. Isso. E aí, quem parou dia 19, no dia 18, o empregador chegou lá para todo mundo e falou, gente, amanhã não precisa vir. Né? Tá todo mundo em casa, o governador mandou, é o decreto. Ou a pessoa abriu na segunda-feira, dia 23, e aí fala, não, você não podia abrir, não podia estar funcionando. E no dia 23, fala, gente, amanhã não pode vir, não precisa vir. Dia 24. Só que a lei fala que tem que anunciar 24 horas de antecedência, 48 horas de antecedência. Então, é segunda, o empregado não vai vir terça e ele está dispensado a partir de quarta. Então, eu posso, na segunda-feira, avisar que ele começa as férias na quarta. Tá tudo certo, legal, do jeito que a MP prevê. Só que o que eu faço com a terça-feira? Não é verdade? É um dia de brinde do empregado, como é que fica? Não, a gente tem lá na medida provisória uma outra solução, e essa é a dica que eu estou dando por aí. Formaliza que a terça-feira foi antecipação de feriado. 7 de setembro, por exemplo. Comunica que na terça-feira, que é o primeiro dia ali da ausência, foi uma antecipação de feriado, porque a MP permite você antecipar o feriado nesse momento de pandemia. E aí você resolve esse gargalo dos 48 dias. Coloca lá, se ele quiser ser mais cauteloso. Terça-feira você antecipou 7 de setembro. Quarta-feira você antecipou 15 de novembro, e quinta-feira você está de férias. E aí você está tudo regular. E sobre as férias coletivas, que foi sua segunda pergunta, é uma outra dica que eu estou dando. Na minha opinião, férias coletivas perdeu o sentido nesse tempo de pandemia. Por quê? Qual que era o único motivo para uma empresa aplicar férias coletivas do ponto de vista prático? Tá certo? Qual que é o único motivo? Porque nas férias coletivas eu poderia antecipar períodos. Antecipar férias para quem não tinha direito às férias ainda. Aí eu estabeleci uma férias coletivas e conseguia fazer isso. Como a MP 927 autorizou indistintamente antecipar para qualquer um, aí para que eu vou usar um instituto mais difícil de ser usado que as férias coletivas, se eu posso botar a empresa inteira de férias, ou seja, coletivas do ponto de vista de todo mundo, mas não do ponto de vista jurídico, posso mandar a empresa inteira de férias, mas férias individuais. Então tem sentido nenhum alguém usar o Instituto das Férias Coletivas agora. É muito mais inteligente você fazer antecipação de férias individuais. E pegando carona na pergunta aí da pessoa, da Rita Mota, que falou, se essa antecipação de férias só é permitida por causa da pandemia, sim. A antecipação de férias antes do período aquisitivo só é permitida agora, nesse momento. Regra geral, a gente não pode fazer isso, a não ser pensando numa situação excepcionalíssima, de exclusivo proveito, interesse, benefício do trabalhador, mas seria um ponto fora da curva. Doutor Rafael, existe
e não é o nosso desejo, acredito que ninguém, mas existe muita possibilidade, até porque nós não sabemos como que vai ser o comportamento desse coronavírus, do vírus nos próximos dias. Há uma expectativa não muito positiva de que a espiral de casos cresça de forma vertiginosa nos próximos dias. E esse período de férias, antecipação de férias, antecipação de feriados, tudo isso pode ser insuficiente para que as empresas fiquem paradas, uma vez que pode ser prorrogado o decreto de calamidade, de impossibilidade de atividades. Neste momento, se isso ocorrer, não é o nosso desejo, mas se ocorrer, quais seriam as possibilidades que os empregadores teriam para manter esses empregados, uma vez que férias já foi utilizado, antecipação de feriado já foi utilizado? Existe na legislação alguma possibilidade? Bem, primeiro o banco de horas seria uma outra possibilidade. A lei ela abre uma possibilidade de essas horas que não forem férias e nem forem antecipação de feriados, ficarem num banco de horas para serem compensadas nos 18 meses subsequentes que vierem aí, 18 meses para frente a começar a contar depois da pandemia. Então essa seria a regra geral, tá certo? Nós temos outras possibilidades que já dependem de negociação com o sindicato da categoria. Que outras possibilidades são essas? Primeiro, uma redução salarial, fazendo uma negociação coletiva para reduzir salário dos trabalhadores e esses trabalhadores não receberem ali durante esse tempo que estão, não receberem o salário total durante esse tempo da pandemia, né? Desse afastamento. Segunda, layoff, que a gente fala, que a gente chama, é o artigo 476 da CLT, que é a suspensão do contrato de trabalho. O trabalhador não recebe contrapartida econômica alguma, ou recebe uma contrapartida econômica que for negociada, que não tem natureza salarial, o contrato fica suspenso, o trabalhador fica na casa dele, e quando encerrar esse período, ele volta. E nesse tempo que o trabalhador está na casa dele, ele pode fazer cursos, e outras coisas nesse sentido, mas não trabalhar, não está à disposição do empregador, tá certo? Então, essas são as opções. Agora, Andrei, eu tenho certeza que aqui, como vocês, na nossa Casa de Leis Municipal, vocês devem estar sendo diariamente demandados com urgências, com necessidades da sociedade, da população, naquilo que concerne a competência do município de legislar. Então, eu tenho certeza que você está pensando aí o tempo inteiro em soluções legislativas. E a competência de legislação de direito do trabalho ela é da União, né? Ela vem lá de Brasília. Não pode ser feito, e é bom as pessoas entenderem isso, né? Ainda que a Câmara de Vereadores, que a Assembleia Legislativa quisesse resolver a situação dos trabalhadores e empregadores, não compete a elas fazer. Então, existe uma previsão de que vai sair uma medida provisória. A gente está esperando essa medida provisória desde sexta-feira passada. E eu estou até brincando entre os advogados trabalhistas, entre os professores de direito do trabalho, na verdade, a gente está brincando que esses dias o professor de direito do trabalho só dorme 00:30. Por quê? Porque as MPs estão sendo publicadas perto de 00:00. Então, o que a gente está fazendo? A gente fica até 00:30 para ver se não vai ser publicada a tal MP trabalhista da suspensão dos contratos. Aí não publicou, a gente vai dormir. Não publicou, a gente vai dormir. E a noite passada foi uma tremenda maldade o que fizeram com nós, professores de direito do trabalho, porque a partir da 00:00, toda hora alguém mandava alguma coisa dizendo, saiu a MP. Aí, sei lá, 1º de abril, entendeu? E aí, brincadeiras à parte, só para a gente deixar um pouquinho lúdico e mais leve aqui a nosso bate-papo, está se esperando uma medida provisória que trate a respeito desse tema de suspensão do contrato de trabalho, principalmente em decorrência da expectativa de estender a quarentena. O que fazer com os contratos de trabalho? E aí já tem gente fazendo spoilers, né, da medida provisória, o que ela teria, o que ela não teria, mas a ideia é que haja um comprometimento econômico por parte do empregado, por meio de uma redução salarial de um percentual, um comprometimento econômico por parte do empregador, que teria que pagar parte do salário no esforço de estar pagando sem ter a contraprestação do serviço,
e teria um comprometimento econômico do poder público em pagar uma parte da remuneração desses trabalhadores. Essa é a ideia que está sendo mobilizada ao redor dessa ideia, dessa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, a grande verdade é, a gente precisa de uma legislação segura, a gente precisa de um instrumento de muito bom senso que possa trazer para as relações de trabalho aí, tanto para o lado do empregado quanto para o lado do empregador, uma condição firme, sem alegação de inconstitucionalidade, sem vícios, sem excesso para nenhum dos lados, todos entenderem que cada um vai perder um pouco, todos entenderem que cada um vai perder um pouco, não pode ser algo que venha, que beneficie só a empresa, não pode ser algo que venha, que vai beneficiar exclusivamente o empregado, todos vão ter que participar disso, e essa medida provisória seria o ideal. Sem a medida provisória, é o que eu lhe disse, banco de horas, com 18 meses para resolver, o layoff, que é a suspensão e a redução dos salários, mas sempre por negociação coletiva. Sem dúvida, o que nós precisamos, doutor Rafael, é de equilíbrio. E que essa medida provisória, de fato, traga equilíbrio, bom senso, serenidade, para que possam ter essas relações trabalhistas, mais tranquilidade, mesmo num período de pandemia, que é um momento atípico, de muita ansiedade, de muitas novidades e inquietudes. Doutor Rafael, com relação à SMP, acredito que está muito bem esclarecido. Se alguma coisa eu deixei passar, peço perdão a quem está nos acompanhando. Mas, aproveitando, e é importante a gente esclarecer, e eu busco sempre trazer conteúdo que, não, de fato, tenha solidez, seja respaldado juridicamente, com informações de qualidade. Nos últimos dias, vários empregadores, vários empresários, começaram a ficar um pouquinho mais tranquilos, porque o nosso presidente da República veio a público e disse que a obrigação dos tributos federais, estaduais e municipais, encargos trabalhistas, daqueles que não podem exercer a sua atividade em razão de um decreto de calamidade feito por prefeitos e governadores, deveriam cobrar desses prefeitos e desses governadores essa obrigação, uma vez que é uma previsão na CLT. Isso procede ou é lorota? Isso mudou a sexta-feira passada da advocacia trabalhista e dos estudiosos de direito do trabalho do Brasil. A gente nunca foi de estudar um instituto que chama Fato do Príncipe. E passamos o final de semana inteiro debatendo sobre esse assunto. Eu quero até, se alguém tiver interesse de entender um pouco mais o que significa isso, aí na bio do meu Instagram tem um link que, se você clicar nele, vai direto para um artigo que eu escrevi, e o título do artigo é justamente Bolsonaro e a CLT, um texto para empresário entender. Eu publiquei, eu tentei traduzir isso para as pessoas, para o empresário entender, e quem mais quiser acompanhar, né? Mas vamos lá. Essa fala do presidente Jair Bolsonaro, ela remete a um artigo específico da CLT, que é o artigo 486 da CLT. E esse artigo 486, ele fala o quê? Tentando traduzir aqui as palavras, não lembro o artigo de cabeça, mas quando houver paralisação parcial ou total em decorrência de ato do poder público municipal, estadual, federal, por norma, decreto, alguma coisa nesse sentido, que inviabilizar a continuidade da empresa, as verbas indenizatórias serão devidas pelo ente público. Tá certo? E aí, a frase do presidente Jair Bolsonaro falou: se vocês não puderem funcionar, os encargos trabalhistas, quem vai pagar é prefeito e governador, que não está deixando funcionar. Antes de entrar na polêmica do fato do príncipe ou não, acho que a gente precisa fazer algumas correções. Tá certo? Primeira correção. Não são os encargos trabalhistas. Não é isso que diz a lei. A lei fala que seria do Estado a responsabilidade de pagar verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho do empregado. Então, não é que tributos municipais, federais, estaduais, na verdade, os trabalhistas seriam todos federais, né? Decorrentes sobre a folha de pagamento, vindos da folha de pagamento, seriam responsabilidade do Estado. Então, não é nada disso, a gente precisa corrigir a fala do presidente. É uma fala forte, né? Baseada em uma interpretação precipitada de debates de WhatsApp, podemos assim dizer, e ali equivocada. Então, veja,
não são encargos trabalhistas. A lei fala de verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. Então, essa é a primeira explicação que tem que ser dada. Segunda explicação, quais verbas indenizatórias são essas? A isso, Andrei, tem um debate aí, eventualmente quem está acompanhando a gente não é da área do direito, precisa entender que às vezes o direito não é engenharia, né? Um mais um nem sempre é dois. Um mais um depende da leitura, é um o quê? Né? É como uma brincadeira, eu costumo sempre dizer o seguinte, para o engenheiro, um mais um mais um mais um é 4. Para o advogado, um mais um mais um mais um, ele fala, mas era um o quê? Uma banana, uma maçã, uma laranja, um mamão, então um mais um mais um mais um é uma salada de fruta, não é 4. Então, para a gente tudo é uma questão de interpretação. E nessa interpretação que a gente tem de que parcelas indenizatórias seriam, nós temos aí na doutrina, a grande parte da doutrina prevendo que essa indenização seria só multa de FGTS. Então, o empregador continuaria pagando a rescisão inteira e a multa do FGTS seria o Estado, seria o poder público. Há quem diga até que é só metade da multa, por causa de uma previsão expressa lá da lei do FGTS, que reduz a multa pela metade quando a rescisão é por força maior. Certo? Mas, independente disso, seria só a multa do FGTS. Quando a gente caminha um pouco mais na doutrina, tem gente que puxa também para a responsabilidade do Estado o aviso prévio. E também o aviso prévio seria responsabilidade do Estado, que foi ele que causou a rescisão do contrato de trabalho. E para quem avança um pouco mais na interpretação, e aí a gente vai diminuindo o número de correntes que defendem, qualquer verba indenizatória. O que é qualquer verba indenizatória? Férias indenizadas, que é aquela proporcional, aquela férias indenizadas porque ele não tirou, e todas, 13º indenizado, essas parcelas todas devidas pela metade pelo Estado. Então, essa seria a regra geral, caso se aplicasse. Pois bem, e a pergunta que não quer calar? É verdade ou não é que pode rescindir por causa disso? Eu iniciei uma saga de posicionamento jurídico a respeito disso e já entrei em lives, debates e etc. E eu estou cada vez mais isolado no meu entendimento. Mas o fato é que eu entendo que a situação que a gente está vivendo configura, sim, a responsabilidade do Estado em fazer o pagamento dessas verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho pelo que a gente chama no direito de fato do príncipe. Então, eu enxergo, sim, a existência de fato do príncipe nesse momento atual, que seria a aplicação do 486 da CLT. Sim, André. Já que o senhor está se isolando, eu vou só perguntar, porque eu li, estudei, muitos dizem que, como nós estamos motivados por uma pandemia e não caberia ao empregador, ao empresário, ou melhor, ao Estado, outra ação que, se não proibir as atividades por um bem maior, que é a vida das pessoas, isso não se configuraria a motivação prevista na CLT. Mesmo assim, o senhor entende que, diante de uma pandemia, a obrigação continua sendo daquele que decretou o estado de calamidade? Você foi perfeito, porque o que eu ia fazer depois era ressalvar que o entendimento majoritário é esse que você levantou, em que, em razão do dever do Estado de fazer esse isolamento, em razão da necessidade estatal de fazer esse isolamento, que é uma força maior, então, que é um estado de necessidade, que é um dever de preservação da saúde pública, que o Estado não poderia estar sendo responsabilizado por cumprir o seu dever. Em decorrência disso, afastaria a responsabilidade do Estado no fato do príncipe. Esse é o entendimento, como eu disse, majoritário. Agora, por que eu entendo que, mesmo assim, está configurado o fato do príncipe? Em primeiro lugar, e a Lilian está até me dando já algum elemento interessante, perguntando se eu entendo que o ato do Estado é discricionário. Chego lá, Lilian. Chego lá. Mas, em primeiro lugar, artigo 37.6, parágrafo 6º da Constituição Federal, tem previsão, isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que o Estado pode ser responsabilizado por ato lícito. Por ato lícito. O ato do Estado não precisa ser ilícito para ele responder. Então, é passível de indenização o ato lícito do Estado. E aí a gente entra numa outra questão de o ato precisar ser discricionário ou vinculado, né, que é justamente a pergunta da Lilian.
E aí tem quem defenda que se o ato for discricionário, poderia responsabilizar o Estado, e se o ato é vinculado, você não poderia trazer essa responsabilização. Mas aí eu acho, e é aqui que eu quero me posicionar, eu acho que a gente está levando a conversa para um lado errado. A gente está levando a conversa para o lado da responsabilidade civil do Estado, que é um outro assunto. O 486 da CLT não fala em responsabilidade civil do Estado. O 486 da CLT, sem restrição alguma, fala de ato do Estado que interrompe a atividade. É claro, eu não sou inocente, nem audacioso e nem nego a leitura da CLT a partir da Constituição Federal. Acho que a gente não pode ignorar a Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, a gente acabaria entrando e refletindo a respeito desse ato, ele, independente de vinculação ou discricionariedade, vincular o Estado nessa responsabilidade. E aí a gente traz alguns outros elementos. Primeiro, ainda que o Estado tenha agido por preemência da própria Constituição e da necessidade de salvar vidas e paralisar atividades, André, o Estado ele poderia escolher a forma de se fazer isso. Vamos dar um exemplo. No lugar de mandar a loja fechar, o Estado poderia dizer que ela só pode atender por agendamento e só pode ter um número X de pessoas lá dentro. Compreende? Sim. Então, o Estado escolheu fazer a loja fechar. Então, isso traz discricionariedade para o ato. Entendeu? O isolamento social, a forma do isolamento social poderia ter sido escolhida. Por exemplo, o Estado poderia dizer: todos os trabalhadores, além do grupo de risco, todos os trabalhadores que vão de ônibus, eles devem ser dispensados, a não ser que o empregador providencie um transporte seguro e longe de aglomeração deles. Portanto, isso funcionaria, ninguém iria de ônibus, os trabalhadores dentro da loja estariam a 2 metros de distância de cada um, com álcool em gel disponível para todo mundo, atendimentos com hora marcada, número de pessoas dentro do estabelecimento de acordo com o tamanho da metragem quadrada do estabelecimento para ser atendido, todo mundo poderia funcionar com cautelas necessárias. E o Estado poderia ir além. Você não pode andar na rua se você não tiver um destino certo, você não pode ficar... Mas não! É claro que isso tudo é muito difícil de controlar, é muito difícil de fiscalizar, é muito difícil de ver se isso está acontecendo ou não. A gente não tem agente público suficiente para fazer esse controle. Então, o que é que o Estado prefere? Mandar todo mundo parar. A partir do momento que o Estado mandou todo mundo parar, André, ele fez uma escolha. E ele entrou no ato discricionário. E ele interrompeu a possibilidade da empresa funcionar. Então, eu enxergo com muita facilidade essa aplicação do fato do príncipe. E tem mais. Por último, por fim, ao fim e ao cabo. Veja, eu tenho uma imprevisão absoluta do que está acontecendo. Sim. Se isso gera rescisão do contrato de trabalho, eu tenho um prejuízo do empregado. Certo? Porque ele vai perder o seu emprego e vai perder a metade das suas verbas indenizatórias. Eu tenho um prejuízo do empregador, que é indiscutível. Aí que a empresa não vai funcionar e vai trazer prejuízo. Aonde está o papel do Estado social em compartilhar esse prejuízo com a sociedade? No mínimo sobre esse fundamento. Aonde que está o papel do Estado em compartilhar? Porque o que o Estado brasileiro está fazendo até agora, com exceção da medida aprovada no Congresso antes de ontem, que ainda não foi sancionada, mas será, por óbvio, o pessoal está criando uma celeuma em cima desse prazo. Diz que hoje o pessoal cria uma celeuma desnecessária em cima de umas coisas à toa, sabe? Sinceramente. Foi aprovado um benefício social de R$600 para as pessoas aí, para os informais, para os autônomos e etc. Essa é a primeira medida do Estado de efetiva ajuda. E foi fantástico. Parabéns aí para o Congresso, para a presidência, para todo mundo. Porque todas as outras medidas que vêm sendo anunciadas, suspensão de FGTS, suspensão de exigência tributária, empréstimos. Gente, isso tudo é só rolar o problema para frente e deixar ele nas costas do empresário. Não veio ainda ajuda para o empresário. O empresário não está sendo ajudado ainda.
É hora do Estado falar, eu tenho também que fazer alguma coisa. Por isso que tem tanta expectativa na SMP do governo pagar uma parte desses salários também. É necessário isso. Então, assim, no mínimo aí pela responsabilidade, por compartilhamento de responsabilidade. Não, ótimo, ótimo. Eu penso também que o Estado, e aí eu falo dos três entes, tem que agir mais com mais eficiência, como o senhor falou, é uma questão de gestão. E aqui não é ser oposição ou ser base de governo A ou governo B, é focar no cidadão que de fato precisa. A União, ela tem sua capacidade, ela pode gerar, ela pode imprimir dinheiro em razão da venda de títulos, se endividar em nome de todos nós. Mas o Estado tem a sua responsabilidade, o município, e precisa agir. É muito triste, é frustrante, demonstra uma inoperância, e aqui vai uma crítica minha ao secretário municipal de assistência social, que dependeu de uma decisão judicial para ele agir e gerar qualidade de vida para o cidadão que é morador de rua, o mais necessitado. Por que não o município inserir e implementar também um benefício social complementando aos já existentes ou inovando para aquela parcela da população mais necessitada, que hoje está passando fome e que é possibilidade, está no grupo de risco? Os autônomos, taxista, trabalhador do Uber, garçom, isso se bem que foi atendido agora na medida provisória, não, na legislação que foi aprovada pelo Congresso, que o senhor bem falou que falta o presidente sancionar e dizem que vai ser hoje. Mas nós precisamos de mais ação, e aí o município, e eu tenho cobrado muito para que faça isso, para não depender só, tem que esperar a União fazer. Não, a pandemia é uma questão nacional e ela depende da ação de todos nós. Agir com responsabilidade, altivez e agilidade para que isso se resolva. Doutor Rafael, foram várias as participações, tem 1 hora de live, quero muito agradecer as suas explicações, compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu quero abrir para o senhor concluir e quero desde já abusar um pouco da sua boa vontade. O senhor é conhecedor como poucos do direito, em especial o direito do trabalho. Vão ser semanas, a meu ver, não vai ser só 10 dias, 15 dias, vão ser semanas de muita inovação jurídica nos vários campos do direito, mas em especial nas relações trabalhistas. Eu queria poder contar com a participação do senhor em outras lives para a gente trazer mais informação de qualidade, que possa dar serenidade tanto ao empresário quanto ao empregador, buscando o melhor caminho para agir. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço ao senhor. Palavra do senhor. Obrigado, Andrei. Eu quero agradecer a todos que acompanharam, deixar um abraço aí para todo mundo da gestão. Olha só, se eu soubesse que eu estava com esse nível de audiência aqui, eu tinha até medido mais minhas palavras, mas brincadeiras à parte, mandar um abraço para a Selmara aqui, que é juíza do trabalho, vice-presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, uma excelente juíza, uma pessoa que eu acho que tem muito a contribuir, está fazendo lives excelentes também, recomendo segui-la, que ela está fazendo algumas lives bacanas aí sobre direito do trabalho. E parabéns aí para todo mundo, parabéns para o trabalho de vocês, André, que vocês, eu penso que vocês, legisladores, de uma forma geral, independente de partidos, têm uma missão muito especial nesse momento. E que Deus possa tocar mesmo o coração de vocês e a razão para o bom senso aí para a população e que a gente possa um pouco, pelo menos nesse período, deixar de lado aí as diferenças políticas e ideológicas de todo mundo. Eu achei bacana você ver uma Câmara dos Deputados, antes de ontem, um Senado, uma Câmara dos Deputados, alguns dias antes, votando por unanimidade um projeto de lei para a ajuda da população, sabe? Uma coisa bonita de se ver. E também que é sempre bom. Exatamente, é sempre... Mostra esse momento que a gente está vivendo. E é sempre bom termos também no legislativo profissionais que são do direito. É claro que o legislativo bem construído, ele tem que ter a cara da sociedade em si. As pessoas têm uma ideia, na minha opinião, equivocada, que para fazer leis nós precisamos de somente técnicos na Câmara dos Vereadores, na Assembleia e etc. E eu penso que não. Aos vereadores existem corpos técnicos para auxiliá-los, mas nós precisamos de população. Mas, além de precisar de representantes legítimos da população, ter conhecedores de lei é muito importante
E para a advocacia, ter advogados aí também no legislativo, como no seu caso, o legislativo municipal, é sempre muito relevante, porque nós somos uma parcela também da população a ser representada aí no legislativo. Obrigado pelo convite, sempre que convidado, estou à disposição. Precisando, estamos por aqui e até a próxima. E que você tenha melhores noites de sono, que o governo edite mais cedo e publique mais cedo essas MPs, tá certo? Combinado. Um grande abraço, fica com Deus. Um abraço, doutor. Um abraço a todos. Até mais.